podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por a Movery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Movery Hub. No episódio de hoje, vamos falar sobre um mercado que pode mudar o jogo da transição energética, o mercado de carbono. E para me ajudar a falar sobre o assunto, tenho novamente ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo e você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um episódio, então. Bom, Hudson, a gente tem hoje, um episódio que, como a gente sabe, rende muito assunto, né? É um tema que está prioritário nas agendas de investidores, empresários, governantes. Então, a gente vai falar sobre hoje oportunidades, desafios, tecnologias, panoramas de mercado, mas eu acho que a gente pode começar justamente falando sobre a importância desse mercado de crédito de carbono, né? Qual a importância que esse movimento como um todo tem hoje no combate à crise climática? Então, Tomás, a gente sempre fala aqui no podcast, né, sobre esse assunto, mudanças climáticas, né, o impacto, e a gente nunca tinha tratado do principal fator aí que gera o aquecimento global, as mudanças climáticas, né, oriundo das emissões de carbono, de gases de efeito estufa, né? A gente tem mais de um gás de efeito estufa, né, o carbono é o principal dele, mas vale a pena dizer por que é importante evitar. Então a gente tem uma série de estudos científicos, a gente não vai voltar aqui de maneira exaustiva, mas é importante dizer que os gases do efeito estufa, né, e a emissão de carbono na atmosfera, ela primeiro, né, acho que talvez o efeito mais conhecido ele gera o aquecimento global, o famoso aquecimento global, que é elevar a temperatura média da Terra. E o que isso gera? Isso gera uma série de consequências, como ondas de calor mais frequentes, intensas, e alguns desastres naturais que são oriundos dessa mudança de temperatura. As mudanças climáticas, elas geram esses efeitos climáticos extremos, como furacões, secas, incêndios, enchentes, às vezes excesso de água, às vezes falta de água, né? Isso vai desequilibrando aí a temperatura da Terra e o efeito climático, e isso afeta a agricultura, a infraestrutura, a segurança alimentar, porque afeta também o fornecimento de alimentos para regiões que não têm como importar alimentos. Também gera o famoso derretimento das calotas polares e, consequentemente, aumento do nível do mar. Isso coloca em risco diversas comunidades costeiras, algumas ilhas estão sumindo, né, por causa da elevação do nível do mar, e também pode afetar o habitat de várias espécies que vivem em condições climáticas sensíveis, né, em ambientes climáticos sensíveis. E, por fim, né, a gente falou um pouco das questões das espécies também, mas o aumento da temperatura da Terra e as mudanças climáticas, né, geradas pelos gases de efeito estufa, também pode afetar de outras formas a biodiversidade. Além da extinção de algumas espécies, né, de animais possíveis, também isso pode afetar plantas, né, e alguns ecossistemas inteiros, reduzindo a resiliência desses ecossistemas a qualquer tipo de intervenção, gerando desequilíbrios, né, entre presas e predadores. Então, parece uma coisa simples a emissão de gás de efeito estufa, mas ela, na verdade, afeta, né, diversas outras áreas, tanto com intervenção humana, como a agricultura, infraestrutura, segurança alimentar, como a biodiversidade, plantas, animais de todas as espécies. Perfeito, Hudson. E a gente falou agora, né, sobre o mercado como um todo, mas aqui, como a gente sabe, a gente está num podcast de transição energética, né? Então, eu queria que você fizesse um pouco dessa conexão entre o setor de energia nesse contexto, né? Como a gente sabe, é uma relação muito próxima. E aí, dentro dessa relação, quais são as principais complementaridades, desafios, enfim, como o setor de energia vem impulsionando, né, esse mercado de crédito de carbono e vice-versa? Bom, então, Tomás, a gente sempre fala aqui, né, do impacto do setor de energia, transição energética, descarbonização, e acho que vale a pena a gente pontuar o tamanho
né, da relação do mercado de energia com o mercado de carbono, ou seja, com as emissões de carbono. Um relatório recente, que inclusive a Agência Internacional de Energia faz parte, né, da elaboração desse gráfico, mostra da onde vem e para onde e quais são os gases de efeito estufa que mais são lançados na atmosfera, e aí também detalhando o uso final de cada uma desses componentes. Né? A gente chama esse mercado de carbono, que na verdade é um pouco mais amplo, né? São mercados de gases do efeito estufa, mas a gente fala muito que é o mercado de carbono porque 74,3% das emissões de gases de efeito estufa são emissões de CO2, né? De gás carbônico, como a gente conhece. Você também tem um percentual que é bem menor, né? 17,3%, ou seja, bem menor do que os 74% no gás carbônico, mas é um gás de gás metano, que também é um gás muito nocivo à atmosfera, também, mas é um valor bem menor, e aí depois outros gases, né, de menor impacto ou menor quantidade de emissões. Quando você olha a origem desses gases de efeito estufa ou da emissão de gás carbônico, e aí principalmente gás carbônico, 72,9% das emissões vem do processo de geração de energia. Né? E aí eu estou falando aí de eletricidade, né, energia para combustão e mobilidade, para transporte, para construções, para a própria indústria, aquecimento. Todo esse conjunto chamado geração de energia corresponde a 72,9% das emissões. E apenas 11,8% veio da agricultura. Né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, muita gente fala de desmatamento. Desmatamento só corresponde a 2,2% das emissões de gases de efeito estufa. Então, você tem um cenário aí que realmente as mudanças que acontecem e acontecerão no mercado de energia são os grandes responsáveis pelo sucesso ou fracasso do controle da emissão de gás carbônico, né, do mercado de carbono por consequência. O Brasil ele pode ser um grande líder nesse mercado de carbono, se você considerar principalmente que 90% da matriz elétrica brasileira, por exemplo, é uma matriz à base de renováveis. Né? A gente já falou isso aqui em vários episódios. A gente só fica atrás da Noruega, que é um país que tem uma população do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, realmente, um país do tamanho que o Brasil tem, com 90% da matriz elétrica limpa e boa parte da matriz energética, de maneira geral, limpa também, né? Bem à frente de outros países grandes, faz com que o Brasil tenha esse potencial na área de energia, mas também na área agrícola e de desmatamento. O Brasil é uma potência no agronegócio, né? Tem 7% da área agrícola global, é o terceiro maior exportador agrícola do mundo, né? Segundo as Nações Unidas. Então, eles também têm um potencial aí de negociar carbono. E o Brasil também, né? Às vezes a gente fala de desmatamento, que tem crescido na Amazônia, mas se você olhar o big picture, né? A imagem como um todo, o Brasil é o segundo país do mundo em áreas de florestas. 60% do território brasileiro é coberto por floresta e ele só fica atrás da Rússia. É o maior país do mundo em termos de extensão territorial, e ele, né, tem uma área gelada muito grande que acaba sendo pouco explorada por cidades e coisas dessa natureza. Então o Brasil ele pode, tanto pela ótica agrícola quanto pela ótica das florestas e também pela ótica energética, ser uma grande liderança aí no mercado de carbono, já que o mercado de carbono trabalha exatamente com essa questão das compensações. Né? Mas esse é um papo que a gente continua aí nas próximas rodadas. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como funciona esse mercado, né? Quais são os principais modelos de negócio e atuação, e qual o tamanho do mercado que a gente está falando hoje globalmente, né? Então, Tomás, o tamanho em termos de quantidades, e depois a gente vai falar sobre os aspectos econômicos, porque isso é uma coisa super interessante do modelo. Hoje, no mundo são emitidos 55 bilhões de toneladas de CO2, já realmente muito grande, e desses 55 bilhões, 12 bilhões são mitigados, né, através do mercado de carbono de maneira geral, ou seja, as partes que emitem mais do que a média ou mais do que um cap compensam isso, né, pagando para quem, né, consegue ser mais eficiente ou ser mais limpo ou adota tecnologias de maior custo, mas que são capazes de reduzir o volume de emissões.
E aí, dentro desse mercado, dessa quantidade toda de carbono, foi criada essa lógica de mercado de carbono. Como é que isso funciona na prática? Você geralmente tem uma entidade reguladora, e isso varia de país para país, ou entidades internacionais, que estabelece um limite, né, um cap, né, o que chama de cap and trade, que determinado setor, país ou empresa pode emitir. Então, esse é o cap. As empresas, países ou setores que ficam acima desse cap, elas podem receber ou comprar permissões de emissão. Então, eu estou num setor, posso emitir até tantas toneladas de carbono. Quem emite mais do que isso gera um pênalti. Então, essa pessoa, ou essa empresa, ou esse país, tem que compensar essa emissão adicional acima do limite ou acima da permissão que ela tem, comprando de alguém que está abaixo desse limite. Então, isso faz com que você consiga garantir uma certa média e gere estímulos econômicos para que os agentes controlem suas emissões, adotem novas tecnologias, novas soluções que façam que tenham emissão, ou para pagar menos carbono, ou para, na verdade, gerar uma fonte de receita adicional por ela ser bastante eficiente. Então, você cria essas bolsas de carbono, esses locais que você negocia a tonelada de carbono, quem está acima paga, quem está abaixo recebe essa diferença, gerando uma receita adicional por ser mais ecologicamente correto. A gente tem dois tipos de mercado, que é o mercado regulado. O que é o mercado regulado? Alguma lei, alguma norma, regulação do determinado país impõe e cria essa regra de mercado. Ou seja, você tem esse cap, esse limite, que se você fizer mais, você é obrigado a pagar, como você é obrigado a pagar o imposto. Hoje, 99% do mercado de carbono são mercados regulados. E você também tem um mercado voluntário, que são empresas que têm uma responsabilidade social maior, e mesmo sem uma obrigação de pagar, compensar seu carbono emitido, adotam medidas para reduzir sua pegada de carbono ou para compensar as suas emissões. Esse mercado voluntário ele só corresponde a 1% do mercado de carbono total, o que mostra claramente que é importante a atuação do Estado, pelo menos por enquanto, para o sucesso desse mercado. E aí o preço do carbono ele varia de país para país, de mercado para mercado. Por exemplo, na China, um crédito de carbono, que equivale a 1 tonelada de carbono, ela custa $6. Então, uma empresa que vai emitir, por exemplo, 10 toneladas, paga $60 e assim sucessivamente. Na Califórnia, você está falando aí de um preço muito maior, né, do que os 6 da China. São $24, em média, que você paga pela tonelada de carbono por um crédito de carbono. E na Europa, que é disparado o mercado mais desenvolvido, né, a União Europeia precifica o carbono de forma regulada desde 2005, o carbono chega a $85. Então, mostra aí, dá para ver claramente que é o mercado mais desenvolvido, não à toa o preço é um preço mais caro, então maior demanda por compensação de carbono. Então, mais uma comprovação de que esse mercado ele é super importante. Se a gente olhar, né, a questão dos mercados financeiros, fazendo essa multiplicação aproximada, o mercado de carbono hoje gira em torno de um pouco mais de $100 bilhões. Em 2023, segundo o Banco Mundial, foram $104 bilhões arrecadados pelas autoridades através do mercado de carbono, e isso corresponde a um pouco mais de 20% das emissões globais de compensação. Hoje existem 73 mercados regulados, incluindo China, União Europeia e 13 estados americanos. Nos Estados Unidos, a regulação de carbono é feita por estado, por isso que a gente falou ali da Califórnia. E, por fim, para a gente passar um pouco dessa rodada aqui, vale a pena a gente falar um pouco do cenário brasileiro de mercado de crédito de carbono. O Brasil tem um potencial de geração enorme por aqueles motivos que eu
mencionei, de ser um grande gerador, de ter uma receita substancial, aproximadamente 120 bilhões de dólares até 2030, por ter uma matriz energética super limpa, por ter, né, um potencial agrícola aí para compensação grande, por preservar bastante floresta em relação ao resto do mundo. Então o Brasil tem aí um potencial grande aí de geração de receita de centenas de bilhões de dólares nos próximos anos. E para completar esse panorama, que é super positivo, o Brasil não tem ainda um mercado de carbono regulado, apesar de todo esse potencial, mas é algo que tem avançado bastante. Em 2023, o projeto de lei que regulariza esse mercado de carbono, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE, foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, né, o número do projeto de lei 182 de 2024, esse ano foi para o Senado, e cria uma série de regras para esse mercado, para o Brasil passar a ter também, como a China tem, como alguns estados americanos têm, como a União Europeia tem, um mercado de carbono regulado para empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalente, poderem entrar, né, nesse super potencial aqui, que tem tudo a ver com a cara de sustentabilidade que o Brasil possui. E agora, Hudson, entrando um pouco, né, mais no aspecto de negócios da nossa conversa, dentro desse ecossistema, né, quais são as possibilidades de atuação para empresas e como o mercado vem explorando e desenvolvendo essas possibilidades? Então, Tomás, no caso das empresas em particular, né, a gente falou muito aí da atuação do governo, que é importante criar esse mercado regulado, mas as empresas elas podem atuar em 3 escopos, né? A gente também já falou sobre isso de maneira en passant em alguns outros episódios, mas as empresas elas emitem emissões, né, segundo essa lógica do carbono, em 3 diferentes escopos. Então, o escopo número 1 é o escopo de atividades e emissões que estão ligadas diretamente às atividades sob controle da empresa, né? O que ela faz? Ela pode usar menos carbono, usar menos materiais, o combustível dos veículos das empresas, né? O uso de gás refrigerantes, emissões do processo de fabricação, né, dos seus bens, de prestação dos seus serviços. Então esse é o escopo 1, é o que a empresa controla diretamente dentro de suas operações. O escopo 2 é o escopo em que a empresa tem algum controle, mas a emissão em si está fora do seu escopo, que são as aquisições de energia, né, provenientes do Sistema Interligado Nacional, aqui no caso do Brasil. Então as empresas podem escolher se elas vão comprar uma eletricidade gerada por uma termoelétrica, a maior parte das empresas, né, no mercado livre de energia, né, tem cada vez mais opções de escolha de onde ela está comprando energia. Ela pode escolher se ela vai comprar a sua eletricidade de uma fonte solar, eólica, ou de uma termoelétrica. Então ela faz essa escolha, ela tem algum controle, mas a emissão não é dela, a emissão é do gerador na ponta. A mesma coisa, se quer que sua frota seja abastecida por etanol ou por gasolina, então você tem uma certa ingerência aí nas suas opções de rota. E o escopo 3 é o escopo que são as emissões indiretas oriundas da cadeia de valor. Então, ela quando compra um insumo, né, quando ela compra uma matéria-prima, quando ela usa, o material dela é utilizado por terceiros, né, por clientes, né, quando empresas são B2B, não é uma emissão dela, não é uma emissão que ela controla como a fonte de energia, mas é algo que ela vale sempre a pena monitorar. Ela pode fazer uma política, por exemplo, de só comprar de fornecedores que tenham, né, emissões neutralizadas ou emissões até um determinado nível. De alguma forma, ela influencia outros atores que fazem parte da sua cadeia de valor também a tomar essa decisão de reduzir o volume de emissões. Então, os relatórios de sustentabilidade das empresas geralmente consideram esses 3 escopos, né? As empresas geralmente têm metas net zero, né, que para um ano no escopo 1, alguns anos depois para o escopo 2 e anos depois
né, para o escopo 3, que é o mais difícil, porque você tem que controlar realmente uma cadeia muito mais complexa de fornecedores e clientes associados, né? As empresas que estão fazendo isso voluntariamente, né, têm se destacado de maneira geral como nos aspectos de responsabilidade social, né, em ESG, que é um assunto que tem crescido bastante, mas as que estão atuando no mercado regulado, elas precisam controlar, de fato, esses 3 escopos para conseguirem ter a compensação aí, né, econômica de receber os créditos de carbono ou de evitar pagar. Hudson, recentemente a MIT Technology Review Brasil lançou um relatório sobre as 10 megatendências aí do setor de energia, do movimento global de transição energética, né? Quais esses movimentos estão relacionados ou podem impactar esse mercado de carbono que a gente falou até agora? Tomás, assim, a gente olhando, né, as 10 megatrends, eu arrisco dizer que praticamente todas elas, de alguma maneira, ajudam no processo de descarbonização. A gente sempre olha aqui para a transição energética pela ótica dos 4Ds, e aí quando a gente fala dessas mega tendências, quase todas elas, de alguma maneira, endereçam a questão da descarbonização. Eu acho que vale a pena destacar, eu queria fazer um corte nas digitais, né? Porque quando você olha, por exemplo, a fusão nuclear, né, que vai para emissão zero, ou você olha a própria primeira das 10 megatendências, que é a captura de carbono, ou seja, a redução de carbono está no nome da tendência, fica muito evidente. Mas a eficiência por trás da utilização dessas energias, né, e das ferramentas digitais também tem um impacto muito grande nessas escolhas. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, né, os data centers, não fica tão óbvio como é que a gente consegue evitar a emissão de carbono nessas áreas. Então, tem 5 mega tendências que eu acho que são muito ligadas ao mundo digital, que a gente que juntam, na verdade, né, o mundo digital com o mundo da energia. E aí eu gostaria de destacar a mega tendência de eficiência energética com base em inteligência artificial, ou seja, a gente olha geralmente a inteligência artificial como, né, tem cada vez surgido mais essa discussão como a próxima grande vilã da transição energética pelo consumo excessivo de energia nos data centers ou nos processamentos da inteligência artificial, aquele número que a gente gosta de resgatar, né, uma busca no ChatGPT consome 15 vezes mais energia do que uma busca no Google, também aquele outro dado também que é importante, que uma busca no Midjourney, né, pedido de fazer uma imagem no Midjourney consome energia suficiente para carregar um aparelho celular de 0 a 100. Então, a gente olha por essa ótica, mas a inteligência artificial pode ajudar o sistema energético a ser mais eficiente. Então, esse consumo adicional pode ser compensado de alguma maneira através de sensores, né, do IoT, com aumento de eficiência energética. A outra, que eu acho que é super interessante, é a questão do armazenamento de energia, né? A gente já teve discussões em alguns episódios nossos aqui das Virtual Power Plants, em que sistemas inteligentes de armazenamento de energia conseguem compensar os momentos de pico e os momentos de demanda, gerando uma eficiência maior para a matriz energética como um todo e habilitando com que a gente possa ter mais energia renovável intermitente na matriz, dada a compensação feita de um horário ou outro. Uma das mega tendências que a gente colocou também é a energia solar, né? Então você consegue injetar mais energia solar se você tiver um sistema de compensação, e o armazenamento de energia é fundamental para isso, né? A terceira tendência, como estava mencionado, é a solar distribuída, os novos modelos de negócio que conseguem de fato garantir com que você tenha uma emissão na matriz energética maior. Essas duas que eu mencionei, essa segunda e a terceira que eu mencionei, elas estão intimamente ligadas, porque você só consegue subir a quantidade de energia solar na matriz se você tiver alguma coisa que compense os momentos sem incidência solar, principalmente à noite, de alguma maneira, né? Então essas duas mega tendências juntas, elas têm um potencial enorme de descarbonizar a matriz energética. Uma quarta,
que eu gostaria de destacar, nesses top 5, são os pequenos reatores modulares, né, de energia nuclear. Uma solução que as Big Techs têm adotado recentemente, nos últimos meses, de maneira muito intensa. Microsoft comprou uma usina nuclear, Google, a AWS, né, a Amazon. Essas empresas têm usado muito a Meta também entrou recentemente, usado energia nuclear para abastecer os seus data centers de maneira limpa. E, por fim, a computação quântica, que tem um horizonte mais longo da curva de adoção, mas leva para outro patamar a capacidade de processamento, né, e, consequentemente, de eficiência energética para determinadas aplicações computacionais. Eu colocaria essas 5: eficiência energética com base em inteligência artificial, armazenamento de energia, novos modelos de negócio ligados a solar, pequenos reatores nucleares e computação quântica no meu top 5 aí, juntando, né, o mundo do digital com o mundo do mercado de carbono. Muito bom, Hudson. Feito aí mais um panorama. A gente pode ir para as nossas dicas do Energy Beats. Vamos nessa? Momento Energy Beats. Bom, Tomás, então chegamos ao nosso momento Energy Beats. Eu vou começar com a minha dica de hoje. A minha dica de hoje é o simulador criado pelo MIT chamado En-ROADS, né, uma parceria do MIT com a organização Climate Interactive, site climateinteractive.org. É um simulador super interessante. Ele tem o cenário base, né, dentro desse simulador gratuito, em que você consegue mexer com diversas variáveis em cenários possíveis e medir o potencial de impacto nas fontes primárias de energia e na emissão de gás de efeito estufa, de CO2, uma série de variáveis que você consegue controlar e simular. Então você consegue simular um cenário, por exemplo, com um alto subsídio para renováveis, como é que seria o impacto de emissões nisso, aumentar nuclear, aumentar a eficiência energética, aumentar os elétricos, reduzir o desmatamento, reduzir as emissões da agricultura, processar o lixo de melhor forma. Então, você consegue traçar vários cenários nesse simulador, e aí, se você mexer em todas as variáveis de maneira independente, elas vão mostrando lá o impacto em emissões, mas a variável que disparado, importante dizer, nenhuma variável resolve sozinho o problema da meta lá de 1,5 grau que foi estipulado pelo Acordo de Paris, mas a variável que sozinha mais gera impacto, ou seja, mais reduz as emissões no longo prazo, é a precificação do carbono. Então, se você subir, né, no máximo o preço do carbono, elevar o preço do carbono, de fato, você consegue gerar um grande impacto positivo na redução de emissão de gases de efeito estufa e também na geração primária de energia com baixo teor de carbono ou carbono zero. Então, vale super a pena ver, né, e brincar um pouquinho nesse simulador gratuito desenvolvido pelo MIT no site climateinteractive.org. Vai lá e confere. E, bom, Tomás, falei meu beat, queria ouvir agora qual é o seu beat de hoje. Bom, Hudson, aqui no podcast Vira e Mexe a gente fala sobre essa relação entre estruturas regulatórias e inovação, né? E como é importante criar modelos que não sufoquem inovação, mas que criem aí guardrails e sistemas de prestação de contas para a sociedade, né? Principalmente quando a gente fala sobre sustentabilidade e transição energética, né? Que é uma coisa de interesse coletivo. Tem um documentário na Netflix que é interessante, que chama Os Seis da Fraude, que fala exatamente sobre 3 golpistas que fraudaram os sistemas de cotas de carbono da União Europeia ali no início da década de 90, começo dos anos 2000 também, que enfim, né, é quase um anti-case que a gente está mostrando nesse documentário aqui, mas mostra, né, como o sistema evoluiu e qual é o impacto negativo que pode ter também quando você não tem todo um ecossistema sólido, né, de compliance e governança
para tratar desses temas como os que a gente abordou aqui hoje. Então fica aí Vocês da Fraude na Netflix. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, pela parceria e até semana que vem. Valeu, Hudson. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.